Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma palavra de Deus abençoada para a tua vida. Palavra essa que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando vierem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente que se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo-lhes: Sube para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Queridos irmãos, estamos diante de um texto abençoado, revelado pela palavra de Deus ao apóstolo João, esse que se encontrava na ilha de Patmos, recebeu a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo acerca das últimas coisas, acerca dos últimos tempos que sobreviriam sobre essa terra. Após o arrebatamento da igreja, a palavra de Deus diz que se levantariam 2 testemunhas para ministrar o evangelho da salvação por toda a terra. E a palavra de salvação, a palavra que seria pregada a toda a terra, era a palavra de arrependimento. Eles estariam vestidos de saco e cinza, que corresponde palavra de arrependimento. Eles irão pregar uma palavra de conserto com toda a terra. Aqueles que não obteram a salvação mediante Cristo Jesus, eles vão ter a oportunidade de se arrependerem. Mas num momento de perseguição, angústias, pragas e flagelos sobre essa terra. E quem são essas 2 testemunhas reveladas para nós no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao versículo 13? Alguns dizem que é a lei e os profetas, outros dizem que é Israel e a igreja, outros dizem que não é literal, mas apenas simbólico, e outros dizem que são 2 homens literais. E nesses 2 homens literais há uma pequena divergência entre opiniões. Uns dizem que é Moisés e Elias, e outros dizem Enoque. E essas 2 testemunhas testemunham o quê? Por que 2 testemunhas? A palavra de Deus nos revela.
Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles acalaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amados irmãos, um evento, para ter veracidade segundo as Escrituras Sagradas, precisa de 2 ou 3 testemunhas. Assim sendo, Jesus, quando foi orar no monte, ele chamou Pedro, Tiago e João. E no momento que eles estavam dormindo, eles estavam meio sonolentos, a palavra de Deus diz que apareceu Moisés e Elias diante de Jesus. E os 3 estavam em glória, resplandecendo, e eles presenciaram aquela cena. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Jesus naquele momento representando a nova aliança. Eles foram as 2 testemunhas que estavam ali diante de Jesus, e onde os discípulos também testificaram das 2 testemunhas. Algumas características importantes que devemos frisar. Moisés ele passou 40 dias no Sinai. Elias passou 40 dias no deserto. E nosso Senhor Jesus também passou 40 dias no deserto. Moisés era um homem manso, o homem mais manso que se passou nessa terra. Assim como Jesus. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele não veio para destruir e nem abrogar nem a lei nem os profetas, mas para cumprir. E naquele acontecimento Jesus estava dando continuidade sobre a história. Ambos estiveram no Monte Sinai e tiveram ajudantes para dar continuidade na obra de Deus. Moisés levantou Josué, Elias levantou Eliseu, e ambos foram testemunhas no Monte da Transfiguração. Ambos apareceram para Jesus, e os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, testificaram todas essas coisas. O que a Bíblia fala para nós acerca de Enoque? Quando a Bíblia fala acerca de Enoque, a Bíblia fala sobre 2 pessoas, sobre 2 personagens distintos. A Bíblia fala do Enoque ímpio e do Enoque piedoso. O Enoque ímpio, esse foi filho de Caim, registrado em Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. Um dos personagens bíblicos que a Bíblia trata acerca de Enoque é o Enoque, filho de Caim, onde ele coabitou com a sua esposa, e após ter gerado a Enoque, ele também edificou uma cidade com o nome de Enoque. Enoque, filho de Caim,
é da geração manchada com o sangue de Abel, da geração mundana comprometida com o pecado. E a Bíblia vai tratar também de outro personagem que se chama Enoque, da genealogia de Sete, filho de Jared, em Gênesis capítulo 5, versículo 18, onde ele mesmo também foi pai de Metusalém. Gênesis capítulo 5, versículo 21. Vamos conferir Gênesis capítulo 5, versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Então, o outro Enoque, o Enoque piedoso, foi pai de Metusalém, e este foi filho de Jared. Esse é o que a Bíblia retrata como o Enoque piedoso, porque a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que ele alcançou testemunho diante de Deus e Deus o tomou, Deus o trasladou e tomou para si. Vamos conferir na palavra de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então esse Enoque, o Enoque piedoso, Deus tomou para si, ele foi arrebatado, trasladado. O Enoque, filho de Jared, ele representa a igreja fiel, a igreja que o Senhor irá arrebatar da mesma maneira, vai tomar para si todos os fiéis. É a garantia também de que a igreja será arrebatada sim. É a prova viva de Enoque, ele foi arrebatado. E o Enoque ímpio, filho de Caim, ele representa a geração má, representa os ímpios dessa terra. O mundo que rejeita o evangelho do Senhor, esses ficarão para sofrerem o juízo do Criador. Muitos dizem que as duas testemunhas são Elias e Enoque, porque a Bíblia trata no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E as pessoas, e muitos têm que, em sua mentalidade, que não pode ser nem Moisés, não pode ser Moisés, porque a Bíblia trata que Moisés ele morreu, foi sepultado, Deus sepultou, e que ele não poderia vir novamente para testemunhar como testemunha na grande tribulação. Mas pelo contrário, quando nós tratamos acerca de pessoas que morreu e reviveu, nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. Marcos capítulo 5, do 35 ao versículo 43, nós temos a filha de Jairo, que ela morreu e o Senhor reviveu ela. E depois disso, ela teve a vida dela, ela morreu novamente. Outro exemplo disso está descrito em Atos capítulo 9, versículo 37 ao 40, que fala acerca de Dorcas, onde Pedro reviveu a vida de Dorcas. Outro exemplo está escrito no livro de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 45, que trata acerca de Lázaro, onde ele morreu e após 3 dias o próprio Senhor Jesus trouxe a vida para Lázaro novamente. No Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 13, verso 21, nós temos um exemplo acerca do soldado que estava numa batalha e jogaram esse soldado na tumba do profeta Eliseu. E esse soldado, ele voltou a ter vida. A partir do momento que ele bateu nos ossos de Eliseu, ele voltou a viver. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala que está ordenado ao homem morrer uma só vez e vindo após isso o juízo, não significa que Moisés não pode vir
dar continuidade acerca do que Deus revelou na palavra de Apocalipse. Por quê? Porque nós temos outros exemplos de pessoas que também morreram e reviveram e teve uma sequência de vida e após isso morreu novamente. Quando a Bíblia fala acerca de que está ordenado ao homem morrer uma só vez, que a partir do momento que ele parte dessa terra, definitivamente, ele não vai se reencarnar novamente. Mas o que? Vai aguardar o juízo. A palavra do Senhor é bem clara, fala, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Toda a geração ímpia, meus irmãos, estará sendo julgada por Deus no trono branco, mas os crentes, os cristãos, nós temos a garantia do Senhor Jesus, que Ele nos ressuscitará no último dia. Quando a Bíblia fala acerca de vida eterna, aqueles que vão viver eternamente, está falando de vida eterna, é aqueles que aceitarem a Cristo. Mas quem vier a partir dessa terra sem Cristo, estará partindo para uma morte eterna. A Bíblia trata como a segunda morte, não trata como a segunda vida. A vida eterna é destinada somente aos salvos, porque aquele que está morrendo na perdição, esses serão condenados por Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. O próprio Senhor sepultou a Moisés. Se pegarmos o livro de Judas, versículo 9, a palavra do Senhor diz da seguinte forma: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Podemos ver, meus irmãos, que o corpo do salvo, dos justos, o Senhor não permite que o diabo tome para si o corpo dessa pessoa, porque os nossos corpos são pertencentes a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa vida pertence a Ele. Da mesma sorte, os judeus da antiga aliança, eles pertenciam ao Senhor. Eles tinham um pacto de aliança com o Senhor, o pacto da circuncisão. E hoje nós estamos na nova aliança, vivemos um novo pacto, o pacto de sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário. E hoje nós celebramos a nova aliança com Cristo, a santa ceia do Senhor. Nós renovamos nossos votos todos os meses e todos os anos, dependendo da congregação do qual você frequenta. A congregação cristã é uma vez ao ano, as Assembleias de Deus é uma vez por mês, Igreja Só o Senhor é Deus também, da mesma forma, e isso difere muito de igrejas para igrejas. Diante da Bíblia, da Escritura Sagrada, as duas testemunhas são Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Eles voltarão novamente, assim como Deus usava a vida desses dois homens de Deus na antiga aliança. Eles precisarão voltar para dar testemunhos para os judeus, para alcançar a vida dos judeus e de todo o mundo, com a pregação de arrependimento que eles irão trazer para toda essa terra. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez com vocês. Ajude no compartilhamento dessa mensagem, curta esse canal e compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E que Deus venha abençoar a tua vida
em nome de Jesus.